Paideuma, Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Olá a todos, este é mais um encontro do Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, o Paideuma. E nós continuamos a leitura e os comentários, as nossas reflexões sobre o texto de Werner Jäger, Lugar dos Gregos na História da Educação. Então, eu vou ler aqui um trecho e depois nós vamos conversar sobre ele. Nós estamos na página 8 da introdução. Então, talvez não tenhamos ganhado grande coisa em afirmar que os gregos foram os criadores da ideia de cultura num tempo cansado de cultura, e em que se pode considerar como sobrecarga essa paternidade. Mas o que hoje denominamos cultura não passa de um produto deteriorado, derradeira metamorfose do conceito grego originário. A paideia não é para os gregos aí abre aspas, aspecto exterior da vida, e aí ele cita essa frase em grego, kataskeu etubio, incompreensível, fluido e anárquico. Tanto mais conveniente se torna, por isso, iluminar a sua verdadeira forma, a fim de nos assegurarmos do seu autêntico sentido e do seu valor originário. O conhecimento do fenômeno original pressupõe uma estrutura espiritual análoga à dos gregos, atitude semelhante à que Goethe adota na consideração da natureza, ainda que provavelmente sem se vincular a uma tradição histórica direta. Ou seja, para compreender o fenômeno original, tal como ocorreu lá entre os gregos, Jäger diz que é necessária uma estrutura espiritual análoga a deles, uma estrutura espiritual que seja análoga a deles. E cita Goethe. Interessante a gente pensar nisso, porque Goethe também está na literatura alemã no âmbito das discussões sobre a chamada Bildung, que é uma tradução alemã do termo humanitas, que é uma tradução latina do termo paideia. A ideia que, no fim das contas, quer dizer, aqui para nós, uma tradução que nós poderíamos elaborar desses três termos, é formação. Então, continuando o texto. Precisamente no momento histórico em que, pela própria razão do seu caráter epigonal, a vida humana se encolheu na rigidez da sua carapaça, em que o complicado mecanismo da cultura se tornou hostis às virtudes heróicas do homem. E aí é difícil ler isso sem pensar no contexto em que ele está escrevendo. É o contexto que vai ver nascer e se desenvolver um nazifascismo, né? Mas bem, é preciso, com profunda necessidade histórica, voltar os olhos para as fontes de onde brota o impulso criador do nosso povo, penetrar nas camadas profundas do ser histórico, em que o espírito grego, estreitamente vinculado ao nosso, deu forma à vida palpitante, que ainda em nossos dias se mantém e eternizou o instante criador da sua irrupção. O mundo grego não é só o espelho onde se reflete o mundo moderno, na sua dimensão cultural e histórica, ou um símbolo da sua autoconsciência racional. O mistério do deslumbramento originário cerca a primeira criação de seduções e estímulos em eterna renovação. Quanto maior é o perigo de até o mais elevado bem se degradar no uso diário, com tanto maior vigor sobressai o profundo valor das forças conscientes do espírito, que se destacaram na obscuridade do coração humano e estruturaram no frescor matinal e com o gênio criador dos povos jovens as mais altas formas de cultura. Dissemos que a importância universal dos gregos como educadores deriva da sua nova concepção do lugar do indivíduo na sociedade. E, com efeito, se contemplarmos o povo grego sob o fundo histórico do Antigo Oriente, a diferença é tão profunda que os gregos parecem fundir-se numa unidade com o mundo europeu dos tempos modernos. Isto chega ao ponto de podermos, sem dificuldade, interpretá-los na linha da liberdade do individualismo moderno. Então, ele vai associar o mundo grego à cultura europeia, conectando-a ao individualismo moderno, ou seja, na linha da liberdade do individualismo moderno. Ele está, então, apontando aqui uma conexão com aquilo que poderíamos chamar de liberalismo moderno, que não é necessariamente, pelo menos, o liberalismo econômico,
mas a ideia de que o ser humano, que o indivíduo, a pessoa humana, possui um certo valor e uma certa liberdade que lhes são inerentes, né? E é interessante porque aqui nesse ponto nós poderíamos até identificar um distanciamento evidente do Hegel em relação às teses que estavam então circulando na época dele do nazifascismo. Efetivamente, não pode haver contraste mais agudo coexistente entre a consciência individual do homem de hoje e o estilo de vida do Oriente pré-helênico, tal como ele se manifesta na sombria majestade das pirâmides, nos túmulos dos reis, na monumentalidade das construções orientais. Então, você opõe o espírito oriental ao espírito ocidental. O espírito oriental teria um caráter de sobrepujar o humano, sombria majestade. As pirâmides são desproporcionais ao humano, elas estão mais próximas do divino, do sublime no sentido daquilo que provoca o espanto, por ser muito mais do que o humano. Então, oprimem de algum modo. Em contraste com a exaltação oriental dos homens-deuses, solitários, acima de toda medida natural, onde se expressa uma concepção metafísica que nos é totalmente estranha, em contraste com a opressão das massas, sem a qual não seria concebível a exaltação dos soberanos e a sua significação religiosa, o início da história grega surge como princípio de uma valoração nova do homem, a qual não se afasta muito das ideias difundidas pelo cristianismo sobre o valor infinito de cada alma humana, nem do ideal de autonomia espiritual que desde o Renascimento se reclamou para cada indivíduo. E teria sido possível a aspiração do indivíduo ao valor máximo que os tempos modernos lhe reconhecem, sem o sentimento grego da dignidade humana? Então, aqui, nesse trecho, nós vemos argumentos que afastam Hegel das teses nazifascistas. Ele está defendendo o valor da dignidade humana do indivíduo, ele está universalizando esse valor, conectando-a ao cristianismo, conectando-a ao humanismo renascentista. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma conexão que depois vai ser muito criticada na historiografia, né, especialmente, que por isso que a área de história das ideias na historiografia é uma área bastante problemática, porque está se pressupondo aqui uma conexão que haveria entre aquilo que os gregos representam para a cultura, o que o cristianismo representa, o que o Renascimento representa, e hoje, 2023, no momento que nós falamos, o individualismo, né, quando ele diz aqui, o valor máximo do indivíduo. Nós vivemos isso hoje, na nossa cultura. O individual, o idiosincrático, o específico, questão sobre as identidades que são cada vez apresentadas de uma maneira mais particularizada, né? A negação de um certo universal coletivo. Ele estaria conectando tudo isso aos desenvolvimentos dessa tese que apareceria no mundo antigo. É só uma dúvida aqui, uma curiosidade aqui que eu tenho. Quando você começou a ler a página 8, lá no final, que aparece, entre aspas, ali, um aspecto exterior da vida, Kataskewe Tubio, está citando alguém especificamente aqui? Nós podemos verificar, né? Kataskewe aqui aparece com Kataskewe como significado de preparação, em outro momento aparece de equipamento. Mas a ideia é que tem alguma coisa exterior, né? Se kata é algo que está contra ou está além, né? O kata pode ser também de queda, não? De alguma coisa? Katabainei, por exemplo, cair. Então, é algum tipo de afastamento, né? A expressão aqui não é aquilo que a gente chama de greater than life, ou tipo, maior que a vida, para além da vida, Kataskewe. É que aparece aqui no sentido negativo. Então, esse greater than life, eu acho que seria um sentido positivo, né? Alguém que faz mais daquilo que se espera de um ente humano. Só que aqui tem um sentido de exterioridade, de alguma coisa que está colocado fora da vida, um aspecto exterior, um aspecto instrumental, um aspecto que não se confunde com a própria vida, mas é algo que eu, de algum modo, eu me sirvo desse aspecto, eu me sirvo dessa ferramenta para a vida.
Isso aqui mereceria uma análise mais detida. O conceito de contingente, coisas que não estão sob seu controle, poderiam ser de uma forma ou de outra, são acidentes, não são intrínsecas à experiência. Isso, pode ter esse sentido. É um sentido que é relativamente fácil da gente entender se nós pensarmos na educação dita instrumental, sim, uma educação ocupada apenas em nos dar instrumentos para fazer isso, aquilo, e que, no fim das contas, não estão conosco. Sei lá, estou aprendendo matemática porque eu tenho que passar no vestibular. Eu aprendo filosofia porque eu tenho que passar na prova do Enem. Na hora que eu passar para fazer, sei lá o quê, que não seja filosofia ou história ou qualquer coisa assim, eu esqueço. Então, eu me eduquei, eu recebi isso, mas, de algum modo, está afastado da minha vida, não está integrado à vida. Então, a paideia não é isso. Há uma identificação entre a paideia e a vida. Porque a gente pode até conceber que uma tradução possível para paideia seria a própria vida. Olha só, Sócrates diz na Apologia, Edson está aí para me corrigir, acho que no 28A, que ele diz: a tradução corriqueira é: uma vida sem exame não merece ser vivida. A tradução mais literal seria: uma vida sem exame não é vida humana. Então, notem, uma vida humana é uma vida que tem um exame. Esse exame socrático é o exercício daquilo que ele compreende como filosofia. Então, nesse sentido, a vida humana, quando não se dedica à paideia, à cultura, à humanitas, à Bildung, quando não se dedica a isso, não chega a ser uma vida humana. Nós vamos encontrar isso em Kant, por exemplo, um autor moderno. Mas Kant não está inovando em nada, ele está apresentando algo que faz parte da tradição literária do Ocidente, quando tenta discutir as questões da educação. O ser humano só se torna um ser humano pela educação. Mas a educação corrompe. Rousseau diz isso, que a sociedade humana corrompe o homem. Corrompe. Uma sociedade corrompida corrompe aqueles que nela nascem. No entanto, o bom selvagem, ele não é ainda não podemos dizer que ele seja um ser humano de todo direito, porque se ele continua natural, ele não chega a ser um ser humano. Eles necessitam desnaturar esse ser natural para ele se tornar humano de todo direito. A educação é que dá a humanidade ao ser humano. E aí não é nesse sentido a educação como um procedimento que ocorre numa sala de aula na qual conteúdos nos são ensinados e que devemos decorar, aprender. Não. É a ideia de que o mundo da cultura faz o homem. A ideia é a cultura. E a educação escolar é um aspecto muito importante, mas é um aspecto da cultura. Tem no livro, no nosso livro, eu acho que vai ser muito difícil encontrar a citação exata. Aqui eu estou citando Sêneca. Sêneca, que está muito à frente de Sócrates, mas ele diz assim: o objetivo da filosofia consiste em dar forma e estrutura à nossa alma, ensinar-nos um rumo na vida, e orientar os nossos atos, em apontar-nos o que devemos fazer ou pôr de lado, em sentar-se ao leme e fixar a rota de quem flutua à deriva entre escolhos. É a ideia do exame. Então, a filosofia aqui, ela aparece no mesmo sentido de formação. É que eu queria também citar um outro texto, porque eu não vou lembrar aqui qual é o autor, eu não vou lembrar, não adianta. Mas há uma invasão da cidade dele, ele perdeu a casa, perdeu tudo. Então, Alexandre o Grande chega a isso e pergunta a ele: você perdeu tudo, aí me diga o que você quer, né? Agora, já que você perdeu. Ele diz: não, eu não perdi nada. O que é meu, eu carrego comigo. O que é realmente meu, eu carrego comigo. Então, não é exterior à vida. A paideia é a própria vida. Está incorporada à vida. Então, todas essas tentativas que nós vemos na filosofia de responder a um mundo que é um mundo da transformação, um mundo inconstante, um mundo da instabilidade, um mundo da dúvida, isso tudo é também um processo de educação. A educação não é exterior ao ser humano. E aí, de algum modo, isso se perdeu quando a filosofia se tornou uma simples disciplina, uma simples matéria escolar, né? A educação não tem mais um sentido total, puramente instrumental, né? Inclusive em escolas particulares, talvez com exceção de escolas religiosas,
que concebem, digamos, essa dimensão espiritual, o que é uma lástima que só eles façam, né? E não entende a educação como uma, digamos assim, um processo de humanização, né? E consciente, como falou o Jäger lá no começo. Eu estou aqui achando que o Jäger tem mais coisa a nos dizer daquilo que nós não fazemos do que a ser criticado pelas coisas que ele não entende que nós entendemos, na minha opinião, né? Exato, quando a gente lê o texto prestando atenção no que está escrito no texto, a gente deixa de seguir os que falam para não ler, né? As críticas que o texto é ultrapassado, ou que o texto é isso ou aquilo, a gente só consegue decidir por si mesmo quando lê dessa forma. E aqui eu tô curioso em seguir o texto, porque tem, como aconteceu no último encontro, parece que a gente só decifrou o que nós não entendíamos seguindo, né, no próximo parágrafo. Sim. Mesmo esse parágrafo esclarece a nossa discussão anterior também, né? E é esse trecho onde nós estamos, né? A paideia não é para os gregos um aspecto exterior da vida, então ele, por enquanto, está dizendo que ela não é. Não é. Então, talvez, no próximo parágrafo seja o que ele vai dizer o que ela é. Antes, eu queria só fazer essa outra citação, que é uma citação do Epiteto, em que aparece o termo educação aqui, quando ele diz assim, qual então o fruto desses ensinamentos? Ou seja, da filosofia que ele está apresentando. Porque esse texto que eu estou lendo é um trecho das chamadas dissertações que foram escritas por Arriano. E Epiteto não chegou nada para a gente que ele tenha escrito, né? Então, Arriano está lá notando o que o professor dele está falando. E aí chegou até nós. Então, ele diz assim, disse o professor, o Epiteto, qual então o fruto desses ensinamentos? O que há necessariamente de mais belo e mais ajustado naqueles que foram educados de verdade? O que nós temos? Tranquilidade, destemor e liberdade. Quanto a isso, não devemos crer no que diz a multidão, para quem só os livres podem ser educados. Claro, a gente está falando no Império Romano já, em que os escravos não poderiam receber alta educação, então eles não deveriam nem se ocupar disso, porque Epiteto havia sido um escravo. Então ele diz, não devemos crer no que diz a multidão, para quem só os livres podem ser educados, mas nos filósofos, que dizem o quê? Que só os educados são livres. Olha só, é um topo da literatura pedagógica e filosófica, continua até hoje. A educação liberta. Começa, pelo menos, se a gente quiser, lá na Alegoria da Caverna, mas a gente pode encontrar até antes a ideia de que a educação liberta. É como se ele dissesse, o que a educação nos garante? A liberdade, que é a filosofia, a forma mais elevada de educação. Esse topos, ele seria o inverso do moderno, talvez, né, de Paulo Freire, educação como prática da liberdade? Ah, interessante, ótima observação. E agora a Bell Hooks tem também esse livro, né? É bastante citado na pedagogia, da educação como prática da liberdade. Não sei se seria necessariamente o inverso. Ok. Não quero entrar nessa briga aí. Não sei se seria o inverso, mas é que é uma diferença. É uma diferença, assim, basilar. Que a liberdade, para os antigos, ela funda num conhecimento. Você nem pode garantir que alguém seja livre se ele não tiver sido educado. Alguém que não foi educado não é livre, ainda que pareça ser livre. Não é. Um dos lemas, né, atuais é que a liberdade educa. Então, não interferir, né, dar a permissividade, aquela disposição do aluno em fazer o que quiser, seria uma maneira de educá-lo. É a ideia de que a liberdade teria um valor formativo intrínseco, o exercício da liberdade. Só que um antigo medieval perguntaria, o que é a liberdade? Defina a liberdade. O que você está chamando de liberdade? Por exemplo, é a liberdade de poder falar o que você quiser? É a parresia? É a liberdade de fala? É isso? É a liberdade de poder fazer o que você quiser? Isso é a liberdade que você está chamando? Não. Então, isso, peraí, não é, porque a ação precisa ser regida por algum princípio. Não há ação que não seja regida por alguma motivação. Inclusive, o Alain, que é super recente também, né? Ele provoca essas ideias. A liberdade é importante, podemos concordar, mas ainda que logo de cara, se a gente concordar, talvez nós estejamos chamando de liberdade coisas diferentes umas das outras, certo? A gente não sabe do que está falando.
Você falou uma coisa que acho que foi o Epicteto que falou, não sei. Talvez eu tenha me confundido aí nas suas citações. A liberdade é fruto da educação. Isso é uma coisa que, assim, é muito nítido quando você coloca aquela experiência de Senhor das Moscas, né, digamos assim. Quando você coloca um monte de gente que não tem educação, a liberdade é inútil, porque a tirania se impõe, a violência se impõe, né? Para a gente é muito fácil falar, porque a gente teve uma educação, a gente recebeu uma educação. E hoje você tem alguns lugares no Brasil onde o Estado não consegue mais produzir o fenômeno educativo. Então, assim, aquela coisa que poderia criar individualidade e liberdade verdadeira, que é uma liberdade educada, esse fenômeno não está acontecendo em muitos lugares. E aí você vê um deslocamento do comportamento que é inadequado para a sala de aula, para dizer o mínimo, né? Inadequado, tipo, a sala de aula, ela meio que se tornou um local banal e não um local de excelência do saber. E é quase que se torna, depois, agora, por conta justamente desse processo, naquilo que o pessoal progressista fala que é a escola-prisão, a escola prisional. Quer dizer, a escola prisional é um resultado das ideias que não deram certo, né, na minha opinião, né. E isso também lembra aquele texto que o Marco sempre cita da Hannah Arendt, que ela fala, se você deixa todas as crianças livres, elas criam uma tirania dos fortes sobre os fracos. Eu sei disso, gente, que eu fui moleque que sofreu bullying em escola, sabe? Por isso que eu fiquei forte. Cara, você sofre uma violência na escola que é invisível, o menino especialmente, né? A menina talvez não tanto. Se for, é mais uma violência moral, né? Mas o menino, ele sofre uma violência invisível que não tem nem como pedir ajuda. Pô, eu sempre me lembro de um rapaz, do outro lado da sala, tinha um menino isolado lá, que ele era do nosso grupo, só que ele era extremamente tímido até pro nosso grupo, porque a gente era os nerds, né? Só que esse garoto, ele era um rapaz tão retraído, mas tão reprimido, talvez, devia ter problemas familiares, alguma coisa do tipo. E esse menino, ele não conseguia se defender. Eu sempre me lembro, aquelas imagens daquele menino nunca saem na minha cabeça, de todo mundo rindo dele e ele rindo junto, porque era a única coisa que ele podia fazer. E isso é fruto justamente dessa permissividade, né, que o Vitor falou. Porque para mim fica muito cômodo, né? Eu estou dizendo lindamente, com o meu jargão acadêmico, que eu estou fomentando a liberdade do indivíduo, mas na verdade eu estou deixando de me posicionar no que eu deveria me posicionar. Porque, inclusive, a educação moral, ela não dá para você ensinar com palavras. Você só ensina com intervenções pontuais. Então, assim, o que está acontecendo aqui? O professor tem que entrar ali como uma espécie de juiz e resolver problemas. Só que a escola não dá esse anteparo, inclusive, para o professor, né? Pô, posso comentar uma coisa do texto que eu achei interessante? Claro, claro. Quando ele diz, precisamente nesse momento histórico, num momento histórico este, né, em que pela própria razão de seu caráter epigonal, não entendi a expressão, mas depois se quiser complementar, de seu caráter epigonal, a vida humana se encolheu na rigidez de sua carapaça. Quer dizer, é isolamento, me parece a ideia de uma atomização social, né? Eu não faço mais parte de um coletivo, eu não tenho a consciência do coletivo, eu não tenho consciência histórica do meu pertencimento histórico, né? E é uma coisa, se eu não me engano, acho que até o Sêneca falava isso, que quem não tem conhecimento do que aconteceu 2 gerações atrás vive como os animais, né? Então você está isolado, atomizado. O Bauman fala muito sobre esse processo de atomização, né? Que é a modernidade líquida, e aí ele continua, em que o complicado mecanismo da cultura se tornou hostil às virtudes heróicas. Né? Você até citou como essa expressão tem alguma proximidade com o Terceiro Reich, mas o catolicismo também fala sobre isso, e acho que o Nietzsche ia concordar que existem virtudes heróicas e tal. Que são aquelas virtudes que elas não são meramente instrumentais, né? Quer dizer, não é aquela virtude como, por exemplo, a disciplina que ajuda no seu dia a dia. Você pode ter uma vida hedonista, mas se você for disciplinado, isso é bom, é uma virtude instrumental. Agora, a virtude heróica é uma virtude meio que você não tem um benefício, quem tem um benefício é meio que o todo, né? É a sociedade. Então, vamos lá, virtudes heróicas do homem. É preciso, por profunda necessidade histórica, voltar os olhos para as fontes onde brota o impulso criador do nosso povo, penetrar nas camadas profundas do ser histórico, em que o espírito grego, estreitamente vinculado ao nosso, deu forma à vida palpitante que ainda em nossos dias se mantém, e eternizou um instante criador de sua irrupção. Então, assim, ele está falando de retornar aos gregos para adquirir uma consciência
do pertencimento a um processo consciente de educação. E que eu acho que essa é uma das coisas que, por exemplo, tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui, que a gente perdeu, né? E isso tem muito a ver com o capitalismo, não é nem papo de conservador isso aqui, né? Quem fez isso é o capitalismo, que isolou, atomizou o indivíduo, de maneira que ele não tem um pertencimento a uma comunidade, ou que o que seria ideal, a um conceito amplo de modo de vida, como a Hannah Arendt também fala naquele texto. Os Estados Unidos dependem de uma educação que ensine a democracia. Porque se você não ensina a democracia não é natural, ela não nasce no chão. Se você deixar, a democracia se corrompe. E é tema dos últimos anos, né? Como as democracias morrem. Esse eu acho que é um grande problema, porque quando a gente fala precisamos recuperar essa consciência do pertencimento histórico de um povo, isso soa pra gente imediatamente, putz, isso é nazismo, né? Só que quando a gente tem, por exemplo, uma pessoa segregada, uma pessoa marginalizada da comunidade negra e ela fala isso, você percebe que isso faz sentido. Então, o cara chega pra gente e fala que a gente é pobre porque a gente não tem mais de 7. Você é louco, mano? A gente é pobre porque a gente foi excluído. E aí o cara entende que, assim, ele é pobre porque ele foi excluído historicamente junto com uma comunidade inteira. E recuperar essa consciência do pertencimento faz parte da emancipação. Soa muito mal porque deu muito mal, porque alguém usou muito mal a ideia. Exato. Mas não quer dizer que a ideia em si seja... A ideia precisa ser jogada fora, né? A ideia de que nós pertencemos a um ethos, né? A ideia de que nós temos uma espécie de consciência da unidade que precisa ser preservada e reproduzida, porque educação é reprodução do modo de vida. E se você não faz isso conscientemente, o capitalismo faz isso de forma anárquica. E aí você, em vez de você reproduzir valores, você reproduz preconceito. E preconceito é um valor não pensado e refletido, né? Eu gostei muito do que você falou. Essa questão do projeto de nação, né? Ou seja, o que nós queremos estabelecer como destino comum, o que gostaríamos que fosse o Brasil daqui a 10 anos. Não, eu não estou pensando em termos do governo, não é uma crítica ao governo X ou Y, é a nós mesmos, ou seja, nós temos uma grande dificuldade, até por conta do mundo moderno, né? Isso não é algo que você muda assim, por um ato de volição, mas nós estamos atomizados, né? E essa afirmação aqui, quando ele diz assim, o complicado mecanismo da cultura se tornou hostil às virtudes heróicas do homem, a gente poderia imaginar esse cara de extrema-direita criticando a Lei Rouanet, por exemplo, criticando a cultura brasileira por conta do, sei lá, qualquer cantor, músico, artista que ele considere contrário a tais virtudes heróicas. Eu sei que isso pode acontecer, disse que isso soa assim, mas também apontaria que nós que não queremos ser essa pessoa, nós que não queremos ser fascistas ou nazistas, supremacistas, nós que acreditamos na democracia, na tolerância, no respeito, na dignidade humana, no poder da cultura, nós nos tornamos cínicos, nós não somos capazes de defender nenhuma virtude heróica. Nós, de algum modo, temos muita dificuldade. Eu acho que esse é o grande problema. Um discurso desse tipo acabou sendo cooptado por uma franja, né, política, uma compreensão da política, que é nociva, é perniciosa, porque nós não fomos capazes de apresentar uma interpretação que nos afastasse do cinismo ou do niilismo. O Nietzsche mesmo vai dizer que é necessário ultrapassar o niilismo. Ter consciência de que você é um decadente não livra você da decadência. Você precisa transvalorar os valores. E há muita dificuldade para nós fazermos isso. Há muita dificuldade. Porque isso exigiria que nós elencássemos valores, defendêssemos esses valores. A defesa desses valores, dessas virtudes, teria que ser uma defesa heróica, uma defesa trágica, por assim dizer. Eu estava pensando aqui no que o Cassiano disse, porque participo, trabalho como voluntário num cursinho pré-vestibular, e no começo do projeto, eu conversava, debatia, porque eu não concordava com alguns aspectos do cursinho, porque se propunha muitos debates sobre temas assim importantes para a periferia, a questão do racismo, questões sociais no geral. Isso trabalhava, discutia e apresentava alguma coisa relacionada aos valores da tolerância, solidariedade,
tanto é que o lema é "Eu sou porque nós somos", tal, e se falava muito do território, do pertencimento ao território. Eu pensava assim, poxa, mas a gente está falando isso num cursinho, essas questões todas que vocês dizem de formação no cursinho, mas o cursinho a gente tem que trabalhar o conteúdo que vai cair no vestibular, e que seria talvez aspectos exteriores da vida, se a gente for pensar né, essas questões mais pragmáticas de que vai cair no vestibular, quais são as questões todas. Mas funciona essa questão porque, ao trabalhar, ao discutir, ao participar das rodas de conversa, eles entendem algumas questões sociais importantes, e isso meio que é a motivação para que eles, por eles mesmos, estudem e queiram passar no vestibular, ter uma carreira, para ajudar a comunidade. Então, é engraçado que o cursinho, que seria o lugar, assim, especificamente para se discutir e ter o conteúdo técnico, conteúdo curricular para passar, é o lugar em que os alunos discutem temas importantes para o bairro, e isso os motiva a esse aspecto que eles chamam de formativo e retornar para o bairro. Outra coisa que o Cassiano disse também, tem um exemplo na escola que, assim, alguns alunos adoram aula livre de educação física, porque quando tem aula livre de educação física, eles pegam a bola e tem o futebol. E aí, os que não gostam dizem que isso é a tirania do futebol, porque aqueles que gostam de basquete, que gostam de outra coisa, eles não têm o espaço, porque como a maioria gosta do futebol, é só futebol, só futebol, só futebol. E não há quem organize, não há quem faça mediação, não há quem divida. Faz todo sentido, né? Na educação física, a gente percebe muito essa tirania, né? Não sei vocês, mas já falei isso várias vezes. Professor de educação física é escolher 2 caras na aula que são aqueles mais próximos dele, que são os que têm mais habilidades na educação física, tá, no jogo. E esses caras vão formar os times, né? Aí eles vão escolhendo. E aquele constrangimento de ser o último a ser escolhido. Na verdade, você não foi escolhido, você sobrou e teve que ir para aquele... Isso, o que sobra. O problema são os que sobram, né? Os que sobram. Você tinha isso. Isso é completamente errado. É completamente errado. O professor abdicando da sua tarefa de criar os grupos e de colocar os mais fracos na frente, dar a eles a opção de chamar, de convidar, sabe? Inverter, quebrar essa naturalização da força bruta. Porque aqueles que, de algum modo, quase sempre, aqueles que triunfavam nas aulas de matemática ou nas aulas de língua portuguesa e tal, na educação física era a vingança daqueles que não se ocupavam daquelas coisas. E está errado dos dois lados, ou seja, nem na aula de educação física e nem na aula de matemática poderia existir esse tipo de tirania, seja a tirania dos que sabem muito ou da tirania dos que jogam muito.